Com essa alta expressiva que a gente está vendo na Bolsa de Valores aqui no Brasil, será que chegou a hora de vender? Ou o Ibovespa vai continuar subindo até os 145, 150 mil pontos? Ou seja, a gente está diante, finalmente, de uma alta consistente na nossa Bolsa de Valores? Ou então é mais um voo de galinha? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo! A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E o papo de hoje é a respeito do Ibovespa, que segue subindo muito, principalmente nesse mês de março. Na data de gravação desse vídeo, o Ibovespa está subindo, numa sequência de altas aí nos últimos pregões. Nesse momento, há mais de 132 mil pontos no ano, a gente acumula uma alta de 10,32%. E a alta dolarizada, o que você pode consultar por meio desse ETF EWZ, é de quase 20%. Por que dolarizada? Porque a gente precisa somar tanto a queda do dólar quanto a alta nominal do Ibovespa. E a queda do dólar vem acontecendo consistentemente nesse ano em um movimento de correção do mercado. Nesse momento, o dólar está a 5,65. E nesse momento, a gente alcança uma região de preços muito importante para o Ibovespa. Por quê? Porque o nosso topo histórico foi de 136 mil pontos. Então falta pouco para a gente chegar nesse topo histórico. E a gente sabe que os topos históricos funcionam como resistência de preço, onde geralmente os investidores já possuem ordens de venda para realizar os lucros acumulados. Então veja que já há lucros acumulados aqui para quem comprou bolsa aqui embaixo. E a gente sabe que o investidor estrangeiro, que o capital estrangeiro faz esse tipo de movimento aqui na bolsa. O que eles fazem? Compram no fundo, vendem no topo. Compram no fundo, vendem no topo. E eles conseguem fazer isso consistentemente porque eles ganham em dólares. Eles esperam o quê? O dólar ficar mais descontado com a bolsa já tendo subido bastante. Aí eles começam a desovar esse dólar, o dólar volta a ter um preço mais estável. Quando isso acontece, a bolsa caiu tudo de novo e o real voltou a se desvalorizar, aí com o dólar mais caro e um real mais valorizado, eles voltam a comprar. Eles ficam fazendo essa brincadeira. Além disso, você vai notar que esse é um ano em que a bolsa americana está corrigindo por conta das baguncinhas do Trump. Então a bolsa americana está corrigindo, esse dinheiro está indo para onde? Para o resto do mundo. Brasil é um desses destinos. S&P 500 no ano cai 3,67%. Não é tanta coisa, mas é uma correção. O dinheiro está saindo daqui e está indo para algum lugar. Muito desses dólares está indo para a Bolsa Brasileira. Não à toa que quando a gente consulta o histórico aqui do fluxo de dinheiro para a B3, a gente vê o quê? A gente vê que, por exemplo, no dia 13 de março, 1,3 bilhão de reais entrou na Bolsa de Valores. No dia 7 de março, 2,3 bilhões. E no final das contas, a gente tem um saldo bem positivo de dólares entrando no país. Afinal, a queda do dólar já demonstra isso para a gente. Por conta disso, dessa alta que a gente está vendo, nesse momento, o índice preço-lucro do Ibovespa está em aproximadamente 10 vezes lucro. O que isso significa? Que a gente já está bem próximo dessa média, que é de 10,94 ou 11 vezes lucro. Então não falta muito para a gente chegar na média de negociação do Ibovespa desde 2001, por exemplo. Isso sinaliza que o desconto está reduzindo. A gente já não tem mais tanto desconto assim. É claro que aqui eu estou olhando para o Ibovespa como um todo. É sempre importante lembrar o seguinte: o Ibovespa não reflete as carteiras individuais. Principalmente porque a sua carteira, muito provavelmente, ela está focada em ações de dividendos. Aí o IDIV seria um índice mais interessante, mais próximo da sua realidade pessoal. Então não fique apegado ao Ibovespa, esse aqui é só um indicativo de que a gente já está começando a não ter mais tanto desconto. Aí fica mais difícil da gente pincelar empresas que estão baratas, mas ainda tem. Geralmente, até em mercados bem caros, você encontra uma oportunidade ou outra para aportes. Quando você está numa bolha especulativa, onde não há mais nenhuma oportunidade, aí é momento de fazer caixa, de vender. É o que o Buffett fez em relação à Bolsa Americana, vendendo uma grande participação que ele tinha em Apple. Mas ele vendeu tudo? Não, ele vendeu uma parte. Veja que os grandes investidores, eles vendem parcialmente as suas boas posições, realizam parcialmente o lucro. Por que eles fazem isso? É uma medida de rebalanceamento de carteira para equilibrar o risco da sua carteira. A gente vê que por conta dessa alta da bolsa, o Brasil até ultrapassou o múltiplo de China quando a gente olha aqui, segundo o índice preço-lucro global aqui entre os países. Então a gente está negociando mais ou menos no múltiplo de China. Estados Unidos a 25 vezes lucro.
Veja que tudo isso acontece apesar de a gente estar num cenário base de Selic podendo chegar a 15% ao ano. Isso atrai muito dinheiro para a renda fixa, para títulos públicos. O próprio capital estrangeiro está investindo muito em Tesouro Selic, que é a LFT. Então você vê que apesar da alta do juro, o Ibovespa está subindo. Por quê? Porque o dinheiro da renda variável que estava super alocado em bolsa americana migrou uma parte para a bolsa brasileira. Isso mostra para a gente o seguinte, que de fato, por mais que possa parecer mera conversinha, a bolsa brasileira é barata, porque senão o dinheiro não viria para cá, apesar de um juro elevado. O dinheiro continuaria sendo só concentrado em título público. É uma questão lógica. Se nós temos uma bolsa onde o juro está pagando muito, se essa bolsa estiver cara, eu não vou colocar o dinheiro lá. Mas agora ela está começando a chegar na média histórica. Lembrando que o índice preço-lucro, ele é uma medida que pega o preço e divide pelo lucro. O lucro das empresas acaba caindo com o juro aumentando. Por quê? Porque o juro consome a geração de caixa de uma empresa. A empresa tem que pagar os juros da sua dívida, claro, e isso reduz o lucro. Então a tendência é que, se a bolsa ultrapassar os 135 mil pontos, chegando até 140 mil, a gente esteja negociando na média histórica. Aí já não vai ter mais um desconto claro. Aí para continuar a subida, só com algum gatilho específico de alta na nossa bolsa, que eu continuo sustentando que muito provavelmente seria uma eleição presidencial com uma troca de governo, um governo que esteja mais alinhado ao que o mercado financeiro está esperando. Mas a pergunta é que eventualmente você se faz. Ok, entendi. Bolsa, entre aspas, decolando, claro, a alta é expressiva, mais de 10% e quase 20% em dólares. Estamos chegando a uma resistência. O que eu deveria fazer agora? Olha, isso depende. Depende de quando você começou a investir na Bolsa de Valores. Se você já investe há algum tempo e acumulou muito lucro numa empresa que já não está mais tão barata ou já ficou até carinha, se ela estiver muito desbalanceada no seu portfólio, o ideal seria que você vendesse uma parte, evitando vender muito para não pagar tanto imposto, vender uma parte, se beneficiar dos prejuízos acumulados, se beneficiar da isenção de 20 mil, se beneficiar dessas regras fiscais para evitar pagamento de imposto sobre ganho de capital e pegar esse recurso e alocar nas ações da sua carteira que ainda estão bem mais baratas ou que possuem um percentual menor na carteira e você queira aumentar posição. Sempre lembrando que eu busco trazer aqui para você a ideia de que o ideal é você não ter pesos muito distintos entre as ações da sua carteira. Se você está com medo de investir numa ação, só quero ter 1%, não invista. Simplesmente não invista. Só invista com convicção. Assim você consegue ter uma carteira enxuta e consegue fazer esse reequilíbrio da carteira em momentos de alta do mercado. Agora, se você começou a investir há pouco tempo, você está praticamente no preço hoje de bolsa, não tem muito o que você fazer. Você não vai sair vendendo agora. Se nem acumulou lucro, vai sair vendendo, aí vai ficar perdendo dinheiro. Ou seja, você entrou na alta, vai vender ali talvez com um pouco de prejuízo ou quase nada de lucro e depois vai fazer o quê? Você vai acertar o fundo do mercado depois? Aqui só vale essa estratégia de rebalanceamento para quem já acumulou lucro, para quem já está há algum tempo no mercado. E por que fazer isso? Para você também não deixar o mercado sugar o seu lucro acumulado. Você obter a recompensa do mercado. Mas é uma parte, os grandes investidores fazem isso. Eles vendem um pedaço para comprar outro pedaço da carteira. Por exemplo, vamos supor que você acumulou um lucro enorme com VEG. Por que não vender um pedaço de VEG que não paga dividendos excelentes para comprar uma ação da sua carteira, que paga dividendos maiores e que essa ação está barata, está com potencial de dividend yield elevado? Por que não fazer isso? Não estou falando para zerar a VEG, estou falando para capturar o lucro. Se não, você vai ficar nessa coisa de, lucro virtual, lucro que eu nunca exerço. O dinheiro é para te servir. Então, aumente o potencial de retorno da sua carteira fazendo esse reequilíbrio. Mas, de novo, sempre com o pensamento de eficiência fiscal. E saiba que rebalanceamento de carteira é algo que é sim feito pelos grandes investidores. Benjamin Graham falava de uma vez ao ano. A teoria do portfólio permanente também fala de uma vez ao ano. E o momento ideal para você fazer isso é quando a gente tem uma alta. E a gente está chegando num topo histórico de Ibovespa. Não em dólares, nominalmente falando. Mas, de novo, não é para zerar, não, vou vender tudo de VEG. Aí, esse é o problema. Você vai vender tudo. Primeiro que você vai aumentar o seu imposto a pagar. Segundo que você vai eventualmente perder uma flor da sua carteira. Não perca as flores da sua carteira. Só as pode. Cresceu demais, você vai lá e faz só isso. E aí pega esse lucro, captura esse lucro e aporta na ação que está pedindo aporte. Se você seguir um sistema claro como esse, você vai ter uma carteira muito consistente, eu tenho certeza. Eu, particularmente, tenho feito essas aparas na minha carteira pessoal.
que eu deixo disponível para os membros do canal. Eles sabem quais são os movimentos que eu tenho feito em algumas ações, justamente com esse viés de capturar o lucro excedente nessa alta para aportar em ativos mais depreciados ou que estão com peso menor na carteira, ou que possuem um potencial de dividend yield superior, a fim de aumentar o fluxo de renda da minha carteira. Concluindo, o momento hoje é para quê? Para sair comprando loucamente? Não. Comprar com cautela, os novos aportes. E em relação a rebalanceamento, se você já acumulou muito lucro, vai lá e faz um pequeno rebalanceamento, sem zerar boas posições. Se você começou agora, aí você continua comprando e esperando quedas para aumentar os aportes, porque você começou num momento que não é bom, que é um momento de topo, começou agora. E para quem tem um sistema bem definido de bolsa, eventualmente já está aportando um pouco no exterior, porque o seu sistema está pedindo. Mas eu quero saber de você. Deu para captar a mensagem desse vídeo? Qualquer dúvida, comenta para mim aqui. E se você estiver buscando uma consultoria de investimentos independente, conheça a minha consultoria, a Lumen. Conheça com o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E, se não fosse o momento ainda, tá tudo certo. Aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, como que você escolhe ações na prática com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!